Saudações, Dux e Duques de Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um que eu não falei do jogo Fluminense Chelsea. Então, antes de falar mais sobre isso, YouTube Live vai voltar em algum dia, fique tranquilo, tá bom? Vamos lá. Bom, eu acho que a primeira coisa que eu vou falar é uma revisão do que eu falei no pós-jogo, em que eu falei que dava a entender que aquele lance do pênalti não dado para o Fluminense poderia não ser dado. Não, era para ser dado, tá bom? Então eu peço desculpas a todos naquele vídeo. Então vamos lá. Só para quem não sabe, né, como que é esse modelo, eu faço uma dupla de jogadores. No primeiro bloco, no segundo bloco eu faço mais uma dupla de jogador, o Fábio e também o Renato Gaúcho, tá bom? Vamos lá. Primeira dupla que eu quero destacar é uma dupla que foi muito bem, tá? Foi muito bem aonde que poderia, que foi justamente que para mim superou todas as expectativas, que foi o Ignacio e o Hércules, tá? Nesse jogo. Ignacio, por realmente ter uma partida espetacular, não teve nenhum erro crasso dele. Só para você ter uma noção, teve erro crasso do Thiago Silva, teve o erro crasso do Thiago Santos, mas não teve erro nenhum crasso do Ignacio. Você pode até falar que no lance do gol ali, mas aquela movimentação é uma movimentação normal de atleta. Então não teve nem como eu falar justamente para você que não teve um erro crasso aí. Não teve. Perfeito. Em todo quanto é jogo, nesse jogo específico, tá? Em todos também jogos. E o Hércules, que novamente, né? Se a gente teve uma chance de ouro para fazer um gol, fora justamente a situação do pênalti, essa chance tem nome: Hércules. Então, é importante a gente mencionar isso. As pessoas não vão se lembrar disso, mas eu vou me lembrar. Hércules quase nos ajudou a fazer um gol pro Fluminense. Tá? Agradeço demais a ele. Hoje, na minha concepção, se eu voltar pro esquema de 4-4-2, hoje é Martinelli e Hércules. Sem nenhum tipo de problema, tá bom? Vamos lá. Sobre dois jogadores que pra mim foram muito mal, e é por isso que eles não são titulares absolutos, e não são titulares, que é justamente o Thiago Santos e o Guga. O Guga muito afoito, sabe, com medo de jogar, com medo de entrar justamente no jogo. E não tem que ter isso. Quando você já entra com medo, você já forma pro cara assim, então, ó, tá tranquilo, pode vir. E nunca é bom isso. Nunca é bom isso. Tá? Isso é bem importante destacar. E também o Thiago Santos, que novamente me pareceu nervoso. Se o jogador te parece nervoso, cara, desculpe. Não tem que ser jogador. Péssima atuação. Foi o jogador que, em termos de grupo, que mais entrou, foi o que mais entrou e mais fez bobagem. Tá? E vamos falar também da dupla Arias e Cano. Arias, imprescindível para o Fluminense. O Fluminense precisa ter jogadores melhores que ele. E eu não sei se é o Soteldo. Não sei se é o Soteldo. Eu não posso falar tanto do Soteldo, porque ele foi jogado numa avalanche de situações. Mas que eu posso falar tranquilamente que a gente precisa ter sim um jogador
para ajudar o Arias ali no ataque, eles precisam. Ele precisa ter um jogador para valorizar mais esse jogador. Porque o Cano... O que a gente pede do centroavante? Que ele faça gol. Mas que ele consiga desempenhar também outros papéis importantes de centroavante. O Cano não fez isso. O Cano, em 7 jogos, meteu um gol. E um gol até bem fortuito. Preocupante. Antes de falar mais sobre esse tema, se inscreva no canal, faça o triplo, se quer curte, comente, compartilhe. Rede social, criando vídeo, Vitor G 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Você pode mandar patrocínio e vamos continuar a falar mais sobre. Só para deixar aqui um detalhe. Ah, você está falando muito mal. Eu estou falando do que eu vi. Tá? Do que eu vi. E se você percebeu, eu estou falando mais bem do que mal. 2 outros jogadores que eu acho que merecem uma menção honrosa e pouco falei justamente durante todos esses jogos. E que eu deveria ter falado mais. Que foi o René e o Bernal. René, pra mim, hoje, ele é titular do Fluminense. Jogou muito. Jogou muito. Jogou o que podia jogar. Até teve um momento lá de uma passe em que ele estava no meio, não estava na ponta. Porque ele entendeu que ele não precisava estar na ponta naquele momento. Jogou muito. E o Bernal também foi um outro monstro. Que pra mim, na minha concepção, se é pra fazer uma substituição na volância, entra Bernal. Independente do qual for dos dois. Se for ainda mais pra, recuar o jogador pra fazer uma marcação, legal. A entrada dele. Tá bom? Fábio, perfeito. Em todos os lances ele foi perfeito. Nos 2 lances de gol, não tinha o que fazer. Um lance que foi muito pro lado, mas muito pro lado, que não tinha como um goleiro normal, um goleiro mesmo que é anormal, conseguisse agarrar. Então, desculpe. Todos os gols não tem como ser criticados do Fábio. E um outro jogador, e o outro gol, não tinha como. Porque quando bate no travessão e entra, é impossível. O goleiro ele não tem condição de fazer qualquer tipo de situação ali. As pessoas às vezes esquecem que justamente acontece ali, né? E por fim, eu quero falar, além do Renato Gaúcho, quero falar também do Everaldo, que novamente, 0 gols. É pra pensar sobre isso. Renato Gaúcho fez o que podia. Acho que poderia ter feito diferente? Poderia. Mas foi assim que chegamos na semifinal. E aí? Vai falar que tá errado? E é isso. Tá bom? Esse que é o meu pensamento. Espero que vocês concordem comigo. Temos muito a melhorar. Na minha concepção, hoje, nós temos... Isso é importante. Eu vou colocar no geralzão, tá? Hoje meu time principal seria Fábio, Samuel Xavier. Eu descansaria bem o Thiago Silva, então eu colocaria Ignacio Freitas e René. No esquema normal, no volta normal. Colocaria Martinelli, Hércules e eu colocaria o Soteldo no meio. Colocaria de um lado o Keno, do outro o Arias, e no meio eu colocaria o Serna. Hoje, no Fluminense, tá? O Serna não jogou esse campeonato. Vários jogadores não jogaram esse campeonato e poderiam ter sido testados. Tá bom? Dito isso, muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo se quer, curte, comente, compartilhe. Rede social, criando vídeo, Vitor G 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, guerreiro e guerreira tricolor.